Minha esposa me traiu impiedosamente e engravidou de seu amante. Para aqueles que se lembram de mim, eu sou o cara cuja esposa fez nossos filhos soltarem um coelho selvagem no meio do quintal depois que eu a aconselhei a levá-lo para os arbustos para soltá-lo com segurança. Um falcão pegou o coelho bem na frente de nossos filhos. Eles ficaram apavorados com a mãe e voltaram correndo para mim em lágrimas. Nossos filhos começaram a chamar a mãe de assassina de coelhos. Esse nome parece apropriado agora, e outras pessoas também a chamaram assim depois que seu caso foi descoberto. O que aconteceu com aquele pobre coelho é história antiga em comparação com o que tenho para contar agora. Falo como um homem livre depois de ter terminado o divórcio há alguns meses. Isso vai ser bem longo e complicado, então preparem-se. Eu mostrei à minha esposa meu post original no Reddit e ela ficou muito brava comigo. Tanto que isso causou uma grande briga e depois disso ela me deu o tratamento do silêncio por mais uma semana. Eu tentei fazer meus filhos pararem de maltratar a mãe depois do incidente do coelho, mesmo com pequenas punições de castigos e tempo de espera, mas o apelido continuou voltando sempre que nossos filhos ficavam com raiva da mãe. Minha esposa parou com sua atitude de indiferença depois de algumas semanas e admitiu que deveria ter me ouvido sobre o coelho, e que deveria tê-lo levado para os arbustos como eu disse. Ela disse que sentiu que precisava se defender porque não queria estar errada. Eu aceitei aquele pedido de desculpas e me desculpei por ter feito o post no Reddit. Eu queria que fossemos para aconselhamento matrimonial, mas ela se recusou. Ela agiu como se não houvesse nada de errado com nosso casamento, e decidi não pressionar mais a questão já que as coisas pareciam estar melhorando. Mas depois de algumas semanas meu filho mais velho veio até mim dizendo que queria me contar algo. Havia outra razão pela qual ele estava tão bravo com a mãe além do coelho, mas ele estava com medo de me contar. Eu o consolei e disse que ele poderia me contar qualquer coisa. Bem, o que ele disse me chocou e mudou tudo instantaneamente. Ele disse que por meses mamãe vinha trazendo um homem em alguns sábados que eu estava trabalhando, e que o referia como seu amigo especial. Ela fazia nossos filhos ficarem quietos sobre isso usando vários meios de suborno. Mas meu filho mais velho percebeu que algo estava muito errado com isso e passou um tempo reunindo coragem para me contar. As crianças sabem das coisas e percebem as coisas muito rapidamente. Percebi que minha esposa estava agindo um pouco diferente ultimamente. Ela estava mais curta com todo mundo, especialmente as crianças. Tentei conversar com ela sobre isso quando mostrei meu primeiro post e ela simplesmente surtou comigo por qualquer coisa que conseguia pensar. Insultou minha aparência, meu caráter, meus hábitos e até minha família. Ela até mencionou que eu costumava fumar. Parei de fumar há mais de 10 anos. Então ela acabou me expulsando do nosso quarto e chorando tão alto que podia ser ouvida em toda a casa. Quando meu filho mais velho veio até mim eu acabei juntando as peças. Ela estava traindo e seu comportamento era muito semelhante aos altos e baixos de humor que ela teve durante a gravidez com nossos 2 filhos. Semelhante digo, porque era ainda pior. Pelas pesquisas que fiz online e pelo que amigos e até um conselheiro me disseram, minha esposa estava tanto com oscilações de humor devido a hormônios, quanto projetando por causa da infidelidade. Não posso me considerar um especialista em psicologia, mas parece fazer sentido. Eu queria que tudo fosse um mal-entendido, mas rapidamente encomendei e instalei algumas câmeras escondidas sem que ninguém soubesse. Eu as entreguei no meu trabalho só para que ninguém em casa as visse. Então as instalei em um dia em que minha esposa saiu para ter uma noite com suas amigas. Foi muito fácil conectá-las e conectá-las ao Wi-Fi. Em apenas algumas horas pude monitorar todas as partes da casa pelo meu PC doméstico, laptop e PC de trabalho. No começo me preocupei que pudesse estar indo longe demais. Eu pensei que se descobrisse que estava errado, então poderia remover as câmeras e ninguém nunca saberia. Mas não. Meus piores medos foram confirmados pois consegui muitas evidências já na primeira semana. O homem que minha esposa escolheu para fazer isso é um ex-colega de trabalho dela. Me lembro bem dele já que ele parecia próximo da minha esposa sempre que o vi várias vezes. Minha esposa deixou o emprego há anos para ser mãe em tempo integral depois de engravidar do nosso primeiro filho. Foi uma decisão mútua para nós dois na época. Minha esposa continuou conectada com seus ex-colegas de trabalho pois eram seus melhores amigos, mas não mais. O que estou prestes a contar fez com que ela fosse odiada por todos. Primeiramente, o amante da minha esposa é mais jovem do que ela por cerca de uma década. Ela o treinou em seu antigo trabalho para ocupar seu cargo quando saiu e os dois mantiveram uma relação muito próxima. Minha esposa e eu temos mais de 40 anos, mas você não saberia disso ao olhar para ela. Ela é simplesmente deslumbrante. Ela é frequentemente confundida com alguém em seus 20 anos e acho que ela aproveitou isso. Acabei confidenciando tudo para minha irmã e mostrei a ela as imagens das câmeras escondidas. Ela me disse que já suspeitava há algum tempo e me contou que viu minha esposa uma vez em um bar local se aproximando demais de um homem que não era eu. Mas eles não se beijaram ou fizeram qualquer coisa assim enquanto ela estava observando. Apenas muitos toques nos ombros e na parte inferior das costas. Como não tinha certeza, ela não me contou antes.
Acabei comprando um rastreador GPS também. Depois de fazê-lo funcionar, o escondi no porta-malas do carro da minha esposa. Minha irmã e seu marido concordaram em me ajudar e seguiram o rastreador na próxima suposta noite de saída da minha esposa com as amigas. Ela foi para um lugar completamente diferente a 20 milhas de distância do lugar onde geralmente vai. E a partir daí encontrou-se com o amante. Minha irmã e cunhados observaram por um tempo de dentro do carro e notaram que o cara ficava esfregando a barriga dela enquanto conversavam, e eles também gravaram um vídeo disso. Quando vi as imagens, soube que ela estava grávida do filho dele, já que ela estava tão mal-humorada em casa. Minha irmã e cunhado tiveram que me acalmar porque eu estava completamente arrasado. Queria me automedicar com álcool, mas minha irmã me disse que beber era a pior coisa que eu poderia fazer naquele momento. Mais tarde decidi tirar uma licença do trabalho, mas disse à minha esposa que estaria em uma viagem de negócios. Ela não poderia ter ficado mais feliz com isso e nem se esforçou muito para esconder sua alegria de que eu estaria fora por um tempo. Quem é essa mulher? Certamente não é a mesma que me casei há quase 20 anos, certo? Eu quase joguei o laptop no chão do meu quarto de motel porque estava com tanto nojo dela, mas eu me contive. Bebi algumas cervejas, jantei em uma lanchonete e assisti a um filme. Depois disso passei metade da noite apenas deitado na cama e pensando até finalmente adormecer. Eu pensei que conhecia muito bem minha esposa. Eu a amava e daria tudo o que tinha para dar a ela. Mas no final algumas pessoas são simplesmente malvadas e você nunca pode realmente saber quem elas são até que revelem seu verdadeiro eu. Eu decidi imediatamente destruí-la em um divórcio. Eu sou normalmente um homem muito gentil e calmo, mas se eu ficar com raiva o suficiente posso me tornar o seu pior pesadelo. No dia seguinte fui ver um escritório de advocacia para advogados de divórcio e pedi o mais cruel que tivessem. Eu moro em um estado de culpa, então minha esposa estava ferrada no momento em que eu tive sua infidelidade registrada em câmera. O advogado inicialmente ficou apreensivo por eu querer contratá-lo tão rapidamente, até que expliquei minha situação com mais detalhes e até mostrei a ele algumas das imagens em vídeo. Foi quando ele ficou com um sorriso diabólico e apertamos as mãos. Ele disse que começaria imediatamente porque este era o tipo de caso que os advogados de divórcio adoram se aprofundar. Algumas semanas depois, quando estava trabalhando em casa e as crianças estavam na escola, o mais velho na pré-escola e o mais novo na creche, fiz a minha esposa ser notificada. Os papéis foram entregues nas mãos dela pelo xerife local e tudo foi capturado pelas câmeras. Ela parecia assustada enquanto abria o envelope, lia o conteúdo e depois perdia a cabeça. Ela correu para o meu escritório para me xingar, mas eu permaneci calmo o tempo todo. Eu já havia desistido completamente do nosso casamento. Minha esposa queria discutir, mas eu disse a ela que já havia tomado minha decisão e que queria que ela saísse da minha casa. Sou o único que já pagou a hipoteca. Ela gritou comigo dizendo que eu não podia fazer isso com ela e até ameaçou dizer às pessoas que eu a batia se eu a levasse a tribunal e ainda me fazer perder o emprego. Eu disse a ela que podia inventar qualquer mentira que quisesse, mas isso não a ajudaria. Afinal, ela já estava planejando me prejudicar, já que estava grávida do filho de seu amante. Ela regalou os olhos e me perguntou o quanto eu sabia. Eu apenas disse que sabia o suficiente e disse a ela mais uma vez que queria que ela fosse embora. Ela se recusou e disse que a casa era tão dela quanto era minha. Em seguida se trancou novamente no quarto. Nas câmeras do quarto eu a vi tendo um colapso e depois pegando o telefone e chamando a polícia. Ela agia como se estivesse em pânico completo, mas havia um sorriso enorme em seu rosto enquanto fazia isso. Ela era uma verdadeira atriz. Eu teria acreditado naquele desempenho pelo telefone num piscar de olhos se eu não soubesse que ela era uma mentirosa. Eu esperei pela polícia com a porta da frente aberta e disse a eles para entrarem assim que chegaram. Eles estavam inicialmente nervosos e prontos para uma briga, mas a casa estava limpa e não havia sinais de qualquer tipo de briga. Minha esposa saiu correndo do quarto e agarrou o colete de um dos policiais, chorando e dizendo que eu era um maníaco. Eu pedi a um dos outros policiais que me deixasse mostrar a eles as provas do que estava realmente acontecendo e ele concordou. O que realmente assustou minha esposa, já que ela não sabia que eu a havia gravado. Eu mostrei ao policial as filmagens das câmeras em um laptop da minha esposa dizendo que inventaria coisas para arruinar minha vida. Depois mostrei as filmagens da sala de estar depois que ela saiu do meu escritório e entrou no quarto principal no corredor. Em seguida mostrei as filmagens da câmera no quarto dela ligando para a polícia e mentindo. Eu gravei tudo e de múltiplos ângulos ainda por cima, mesmo que ela afirmasse à polícia que eu a havia agredido. Não havia marcas nela e as câmeras ao redor da casa contavam uma história completamente diferente. Então entreguei à polícia um pendrive e disse que continha todas as filmagens necessárias dela ligando para ele sob falsos pretextos. Minha esposa, mesmo diante de tudo isso, manteve sua mentira de que eu era um abusador e até tentou dizer que as gravações eram ilegais, e portanto
muito inadmissíveis. Mas eu apontei que elas eram legais porque eram câmeras de segurança dentro da minha própria casa e não foram gravadas em público. Minha esposa pediu ajuda à polícia e eles aprenderam. Ela começou a berrar como uma criança. Eu só podia balançar a cabeça. Esta foi a mulher que eu havia amado por tantos anos. Eu pensei que ela era uma pessoa maravilhosa, inteligente e encantadora. Mas eu não poderia estar mais errado. Enquanto a polícia a levava embora, ela gritou que eles não podiam fazer isso com ela, mas não resistiu muito. Caso contrário, a resistência à prisão teria sido adicionada às suas acusações. Então eu fechei todos os seus cartões de crédito que estavam no meu nome e parei quaisquer pagamentos futuros na conta bancária conjunta. Então ela teve que usar apenas seu próprio dinheiro para pagar sua fiança. Ela havia economizado muito dinheiro todos esses anos em que ainda estava trabalhando enquanto a hipoteca era apenas em meu nome. Então ela estava longe de estar quebrada. Ela voltou para pegar o carro dela que eu tinha tomado a liberdade de encher algumas das suas malas com roupas e algumas outras coisas e deixei a chave no banco. Então ela nem sequer conseguiu voltar para dentro da casa. Os pais da minha esposa vieram falar comigo um dia depois que ela pagou a fiança para sair da cadeia. Inicialmente eles só tinham a história distorcida que ela contou a eles, basicamente a mesma coisa que ela tentou contar à polícia. Seu pai estava pronto para me atacar quando chegou. Mesmo sendo velho, ele é grande e forte. Mas quando eu perguntei se ele sabia algo sobre o caso da minha esposa ou sua gravidez, ele parecia muito surpreso e me deu a chance de me explicar. Eu peguei o laptop novamente para mostrar aos meus sogros o que eu tinha gravado. Quando eles descobriram a verdade, ficaram chocados e disseram que não podiam acreditar que essa pessoa era sua filha. Eles pediram desculpas para mim e disseram que manteriam contato para ajudar com meus filhos. Então eles chamaram minha esposa no viva voz bem na minha frente e a confrontaram sobre suas mentiras. Ela tentou se defender até que eles disseram que estavam do meu lado naquele momento e que viram as gravações. Eles sabiam de tudo e queriam que ela saísse imediatamente da casa deles. Ela tentou se desculpar, mas meus sogros disseram que não a criaram para ser uma veia adúltera egoísta que tentaria incriminar seu próprio marido, e que ela não era mais a filha deles. Eles a deserdaram ao telefone naquele momento, e então desligaram antes que minha esposa pudesse dizer mais alguma coisa. Ela tentou ligar de volta, mas eles ignoraram todas as suas tentativas, e quando chegaram em casa não só ela havia ido embora, mas ela havia destruído várias coisas pela casa deles, o que deixou minha sogra estava em lágrimas. Ainda considero meus ex-sogros porque eles ainda aparecem de vez em quando para ver seus netos, mas minha ex-esposa está morta para todos nós. Minha esposa voltou mais tarde com o amante para pegar suas coisas. O amante nem sequer entrou na casa e minha esposa se recusou a falar comigo enquanto recolhia suas coisas restantes. Ela sabia que havia câmeras por toda parte e se condenaria ainda mais se tentasse algo mais. Eu não estava sozinho. Minha irmã e cunhado estavam lá para ajudar a vigiá-la. Meu cunhado se certificou de manter o olho no amante pela janela. Minha esposa ainda estava empacotando quando as crianças chegaram em casa e ela não fez nenhuma tentativa de falar com elas, nem mesmo quando nosso filho mais novo chorou por ela. Antes de partir, ela pegou algumas das fotos que tínhamos um do outro do nosso casamento na parede e as jogou no chão para quebrá-las. Acho que ela estava esperando uma reação de mim por causa da maneira como me olhou enquanto fazia isso, mas como não disse nada, ela apenas pegou a última das suas malas e saiu pela porta. Depois que ela foi embora, tive que ligar para minha mãe idosa vir ficar comigo por um tempo porque eu não poderia cuidar dos meus filhos sozinho. Eu não podia tirar muito tempo do trabalho e também não tinha muitas opções de creche. Também pedi exames de DNA para meus filhos. Eu tinha certeza de que eram meus filhos, mas várias pessoas me disseram que caso contrário eu teria que saber. Mas felizmente sim, ambos os meus filhos são meus e sim, eu fiz exames de DST e estou limpo. Então não há com o que se preocupar. Cerca de uma semana depois, minha esposa apareceu na porta de casa dizendo que concordaria com um divórcio limpo se eu também concordasse. Isso significaria que ela teria direito à metade de tudo se eu tivesse aceitado. No entanto, eu disse não na cara dela. Houve alguma discussão e ela mais ou menos admitiu que descobriu que a lei neste estado não estava do seu lado. Nós nos conhecemos, noivamos, casamos e vivemos nossas vidas inteiras neste estado. Não havia como ela escapar de uma grande perda a menos que eu concordasse em resolver, o que não fiz. Então eu disse que ela me traiu nossos filhos, seus pais e praticamente todos nós tendo um caso. Em seguida bati a porta na cara dela. Ela saiu em silêncio e eu não a vi novamente até o tribunal. Alguns meses depois, durante o processo de divórcio, minha esposa estava visivelmente grávida na época e havia contratado um advogado. O amante não estava em lugar algum.
Eu esperava que ela mentisse para o juiz, o que ela tentou fazer algumas vezes, mas eu tinha provas em vídeo suficientes para refutar qualquer mentira, então ela realmente não tinha chance. Então em vez disso ela tentou atrasar o divórcio simplesmente se recusando a cooperar e fazendo várias exigências. Ela queria a maior parte das minhas economias para começar, e ela queria uma longa lista de outras coisas que eu possuo. Ela queria que eu comprasse sua metade da casa, mesmo que ela nunca tivesse contribuído para isso. Por outro lado, eu estava lutando pela custódia total das crianças e para retirar o nome dela do título da casa. Eu tinha provas em vídeo de como ela disse que não se importava mais com nossos filhos, e de como ela disse que inventaria mentiras. Minha esposa tentou adiar e mudar repetidamente suas exigências, mas o juiz não permitiu que ela prolongasse as coisas. Como este era um estado onde a culpa era um fator importante, ela tinha direito a muito pouco já que era adúltera, e suas tentativas de me incriminar só pioraram ainda mais sua situação. No final ela perdeu a custódia completa de nossos filhos e saiu sem mais nada além de seus pertences. Um acordo financeiro justo considerando as circunstâncias e o carro que eu tinha comprado anteriormente para ela. O título estava em meu nome, mas eu o transfiro para ela sem preocupações como parte do acordo. Ela não fez nenhuma tentativa de falar com nossos filhos durante todo o divórcio. Então eu tenho a custódia total. A casa é completamente minha agora e estou completamente livre dela. Minha agora ex-esposa tentou manter suas mentiras sobre mim para os outros antes e durante o divórcio, mas minha irmã espalhou a palavra sobre a infidelidade da minha esposa e em breve todos os amigos em comum a abandonaram quando perceberam quem estava dizendo a verdade. Ela e seu amante partiram juntos da cidade depois que o divórcio foi finalizado. Eu ouvi dizer que o amante não foi demitido mas foi transferido, para onde eu não sei, mas eu sei que minha ex teve que ir com ele. Eles poderiam ter sido transferidos para congelar na Groenlândia. Tanto faz para mim, só estou feliz que ambos tenham partido. Minha ex deveria ter tido seu bebê recomeço agora, e espero que tenha valido a pena para ela. Isso não é o que eu pensava em postar no Reddit depois de falar sobre minha esposa soltando um coelho onde um falcão poderia pegá-lo, mas muitos dos comentários que recebi anteriormente sobre como minha esposa estava agindo me fizeram perceber que eu deveria ter prestado atenção aos sinais de alerta há muito tempo. Acho que usei óculos cor-de-rosa durante todo o nosso casamento. Mas agora acabou. Obrigado a todos que ouviram até o fim. Eu sei que foi muita coiás, mas esta é a minha vida. Fim dos relatos. Se gostou do vídeo deixe seu like e assista mais clicando no vídeo que tá aparecendo agora.